sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje a gente vai bater um papo sobre Inário Nacional, do Marcelo Quintanilha. Esse quadrinho foi publicado pela editora Veneta em capa dura e com essas folhas amarelas por dentro, e reúne 6 contos em quadrinhos sobre realidades mega violentas para falar sobre culpa, relacionamento abusivo, assédio, estupro e pessoas que vivem com isso dentro de si sem poder conversar com outras pessoas a respeito, seja por qual motivo for. São adultos, crianças, idosos que têm aqui seus traumas e esperanças esmiuçados de uma maneira muito talentosa pelo Quintanilha. É uma leitura que merece muita atenção, porque nem tudo tá escrito no texto ou então explícito na imagem, é realmente uma junção das duas coisas que torna um significado mais claro na nossa cabeça. Parece meio óbvio falar disso quando a gente conversa sobre quadrinhos, mas aqui isso é mais verdadeiro do que nunca. Cada história tem uma mensagem e uma carga diferente, são 6, mas eu vou comentar a respeito de 3 com vocês pra entender mais ou menos como é que é a proposta do livro. O drama que a gente vê nas páginas é muito mais doloroso quando a gente percebe o esforço de cada personagem em tentar esconder ou mascarar esse sentimento com sorrisos e mentiras. Ave Maria é a história que abre o livro e ela fala sobre a falta de equilíbrio que tem em muitas relações quando uma pessoa cede mais do que a outra. O Quintanilha usa uma analogia com uma partida de futebol onde os jogadores não se entendem para falar da dificuldade de estabelecer uma comunicação clara e direta entre o casal. Quem sofre com isso aqui nessa história é a mulher que abriu mão da liberdade dela e aceita tudo sem questionar, contestar, porque ela acha que o próprio passado dela e as marcas que ela tem nunca vão ser amados de maneira melhor por outra pessoa. Essa mulher aqui, ela tá sufocada em um relacionamento com um babaca que se acha mega intelectual e que usa todo o conhecimento dele pra deixar ela pra baixo, pra dizer que ele é superior a ela, que ela não entende nada, e ela tá sempre se sentindo menos, sempre se sentindo esmagada, sufocada. É uma história curta, mas muito bem trabalhada e acima de tudo verdadeira, porque infelizmente não faltam exemplos pra gente ilustrar o que acontece nesse conto. Outro conto que eu quero destacar é Inário Nacional, que foi o conto que deu o título à coletânea. Pra mim é uma das pérolas da obra como um todo, assim. O conto fala sobre uma vítima de pedofilia, só que o relato vai se mesclando com a referência visual de uma vespa cometendo o ato de violência com uma lagarta. É pesadíssimo porque a menina ela não fala de maneira explícita sobre o que aconteceu. Ela menciona a culpa, a incompreensão, a obediência, e as coisas vão ficando mais claras pra gente porque tem o tom, né, da narrativa dela, junto dessas imagens da vespa com a lagarta. A forma que o Quintanilha usou pra contar essa história é dolorosa, só que também é tocante, assim. Eu diria que foi de uma sutileza muito sagaz. E a última história que eu queria comentar é Pai Doce, que fala sobre as máscaras que as pessoas usam na sociedade pra esconder quem realmente elas são. Então aqui a gente tem o Seu Menezes. Ele é um alcoólatra que fora de casa ele aceita todas as humilhações que as pessoas fazem com ele, os insultos, ele toma tudo assim sem reclamar, sem revidar. Só que em casa ele é um puta de um babaca com a esposa e com a filha dele, bem tirano mesmo. E aí esse conto já começa com um acidente, e ele sofreu um acidente, e por conta disso essas duas versões que ele tem de si mesmo começam a convergir, a se mesclar e confundir. Essa mistura das duas faces vindo à tona, né, pra todo mundo que tá ao redor dele ali, tentando ajudar ele a sobreviver ao acidente, é um dos recursos que o Quintanilha utilizou pra falar de hipocrisia e das projeções que a gente faz que nem sempre condizem com a nossa essência. Inário Nacional não é um quadrinho que apela pra verborragia. O Quintanilha prefere usar jogos de palavras, metáforas, analogias pra contar a história dele de maneira econômica, mas sempre com apoio nas imagens. O curioso é que essas histórias elas continuam na nossa cabeça depois da leitura, porque elas são só um fragmento de uma grande história. Então a gente fica se perguntando o que aconteceu antes e o que vem depois daquilo ali. É aquela questão de que todo conto tem um passado e um futuro. Esses contos aqui, eles são só um pedaço muito pequeno de uma conversa, de uma reflexão, de um relato ou de um pensamento que ilustra tudo o que está acontecendo. Acho que mais do que tudo esse é um quadrinho que traz seres humanos de verdade, independente do tempo, do espaço que o Quintanilha tem para contar isso. Isso foi o que mais me cativou nessa coletânea, ainda que essa seja uma palavra muito estranha para definir a experiência de leitura de uma coletânea de histórias sobre violências cometidas todos os dias pelos outros ou por nós mesmos, porque não dá pra se enganar, ficar calado é uma forma de se violentar. É isso que eu tinha pra conversar com vocês hoje sobre Inário Nacional. Tem mais 3 histórias aqui que são muito legais também, mas eu resolvi comentar a respeito das 3 que mais mexeram comigo e que me fizeram ver esse quadrinho de uma forma diferente. Não é um quadrinho que eu curti muito
muito logo depois de terminar ele, assim. É aquele negócio que eu falei. Eu li, depois eu fiquei pensando no passado e no futuro de cada personagem, e aí sim aquele relato ganhou um significado muito mais forte pra mim. Espero que vocês tenham a oportunidade de ler também. Eu vou deixar aqui embaixo os links de onde vocês podem encontrar esse quadrinho. Essa aqui é uma edição bem recente da Veneta, eu acho que saiu esse ano mesmo, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário e a gente se vê no próximo.